Tem olhares que atravessam defesas, tem bocas que tocam antes mesmo do beijo. E tem encontros que nunca deveriam acontecer, mas acontecem do jeito mais quente e perigoso possível. Ela foi enviada para destruir um império, e acabou se rendendo à filha do próprio alvo. Uma mulher linda, ousada e cheia de segredos. O problema? Elas sabiam que estavam brincando com fogo, e mesmo assim, se jogaram de olhos fechados. Essa história é sobre tensão, tentação e aquele tipo de química que não dá trégua, nem mesmo quando tudo está em jogo. Uma investigadora que sempre controlou cada passo, agora perdida entre arquivos confidenciais e lençóis bagunçados. E uma filha mimada que aprendeu a usar o corpo como armadilha, e o desejo como arma. Se você gosta de romance com mistério, paixão proibida e encontros que te deixam sem fôlego, então se prepara. Porque isso aqui é mais do que atração. É vício. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E aproveita para comentar aqui embaixo se você está curtindo os vídeos. Isso ajuda demais a gente a continuar criando mais histórias como essa. A porta giratória do prédio espelhado refletia o mundo lá fora com indiferença, mas foi ali que ela entrou como se pertencesse àquele cenário desde sempre. Salto firme, olhar afiado e um blazer escuro que moldava o corpo com perfeição. A tal consultora de segurança não deixava dúvidas de que sabia o que estava fazendo. O clima ao redor parecia mudar com a presença dela, como se o ar ficasse mais denso, carregado de intenções. Ninguém suspeitava que por trás do currículo impecável havia uma missão silenciosa e cheia de riscos. E ela? Bom, ela adorava um desafio, principalmente quando ele vinha disfarçado de luxo e silêncio. A mansão era um espetáculo de exageros, cada detalhe gritando riqueza e ostentação. Mas nada chamava mais atenção do que a loira que descia as escadas com a ousadia de quem nasceu para ser notada. A investigadora nem teve tempo de esconder o leve arquejo que escapou ao vê-la. Corpo esguio, vestido de seda escorrendo pelas curvas e um sorriso que beirava o deboche. A jovem não disfarçou o olhar de cima a baixo, como se estivesse avaliando um prêmio raro que acabará de chegar. E naquele primeiro segundo, algo aconteceu ali, algo que nem os relatórios secretos seriam capazes de registrar. A apresentação oficial foi quase cômica, com o pai da garota fazendo questão de exibir sua nova contratação de confiança. Mas os olhos da filha pareciam zombar da situação, como se já soubesse que aquela história escondia bem mais do que protocolos e contratos. A investigadora, sempre tão centrada, sentiu uma pontada de desconforto, ou seria excitação, ao perceber que aquela garota não só a encarava como se a conhecesse, mas também como se estivesse prestes a brincar com ela. O jogo havia começado, mesmo sem ninguém anunciar as regras. E por algum motivo, ela já sabia que ia querer quebrá-las. Durante o jantar formal, as trocas de olhares entre as duas aconteciam em silêncio, mas falavam alto demais. Enquanto os outros riam de piadas sem graça, elas jogavam farpas invisíveis por cima da mesa de mármore, como se estivessem dançando uma valsa invisível, cheia de tensão. A investigadora fingia desinteresse, mas sentia cada músculo reagir ao charme natural daquela mulher que insistia em provocá-la com toques sutis, leves demais para serem acusados, intensos demais para serem ignorados. E quanto mais ela fingia não se abalar, mais aquela loira parecia se divertir. Na manhã seguinte, a investigadora se instalou no escritório reservado da casa, pronta para começar seu trabalho, ou fingir que fazia. Mas bastaram 2 minutos de sossego até ouvir passos descalços se aproximando atrás dela. Quando se virou, lá estava a filha, com uma xícara de café na mão e um olhar faminto. O roupão meio aberto deixava à mostra mais do que devia, e o sorriso dela dizia tudo. Não vim só trazer café. A tensão era palpável, um fio invisível puxando as duas para perto. E era só o primeiro dia. A partir dali, tudo ficou diferente.
Cada encontro no corredor era um duelo de intenções disfarçadas. O clima da casa mudava quando elas estavam perto, como se o ar ficasse mais quente, mais denso. A investigadora tentava manter o foco, mas a presença da garota se infiltrava nos seus pensamentos, nos seus planos, nos seus limites. O problema é que ela não estava ali para se distrair, muito menos para se envolver. Mas o corpo começava a contar uma outra história, uma que estava prestes a ficar ainda mais perigosa. Ela era o tipo de mulher que não passava despercebida, nem que quisesse. E, claro, ela nunca quis. Filha única de um magnata acostumado a comprar tudo, cresceu cercada de luxos, olhares e liberdade. Tinha aquele jeito de quem sabia que o mundo girava um pouquinho mais devagar quando ela passava. Loira, pele dourada, olhos de um verde que desarmava qualquer tentativa de resistência. E agora, com a tal consultora na casa, ela finalmente tinha um novo brinquedo para provocar. Desde o primeiro café da manhã, ficou claro que a garota não sabia, ou não se importava, com limites. Sentava sempre perto demais, cruzava as pernas devagar demais, falava com uma voz propositalmente baixa. E a cada gesto, esperava uma reação. Não era só charme, era estratégia. E a investigadora, por mais que tentasse, começava a cair nos encantos daquela mulher que sabia muito bem o efeito que causava. Ela flertava com o perigo como quem flerta com um copo de vinho, sem pressa, mas com sede. Aparecia em roupas leves nos momentos mais impróprios. Escorava na porta do escritório fingindo querer conversar sobre nada. E quando a investigadora desviava o olhar, ela sorria com vitória. Era como se jogasse xadrez com o corpo, e estivesse sempre um lance à frente. Sabia provocar com a calma de quem domina a arte do desejo. Mas havia algo além da vaidade e do jogo. Por trás da postura debochada, existia uma curiosidade real, quase faminta, sobre aquela mulher misteriosa que invadira sua casa. A filha do empresário não era burra, muito pelo contrário. E quanto mais tentava entender quem era aquela profissional tão fria por fora, mais se via presa num tipo diferente de investigação. Uma investigação do toque, do cheiro, do olhar. Em certas noites, descia para beber vinho sozinha na sala, já sabendo que a investigadora estaria por perto. Sentava-se de forma provocante, soltava comentários de duplo sentido, falava de sexo como quem fala de política, com naturalidade e segundas intenções. Tudo era provocação, tudo era convite. E tudo aquilo deixava a investigadora cada vez mais distraída. Aos poucos, o flerte virou rotina. Os olhares deixaram de ser casuais, os toques se tornaram frequentes demais, os silêncios começaram a gritar. O clima entre elas era quase insuportável de tão denso, como se algo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. E ambas sabiam, a tensão precisava explodir. Só não sabiam ainda quando, ou onde. Mas o corpo delas parecia já ter escolhido. A chuva caía pesada naquela noite, batendo contra as janelas como se quisesse anunciar alguma coisa. A casa estava quase vazia, exceto por elas duas, cada uma fingindo não estar à espera da outra. A investigadora andava de um lado para o outro, tentando ignorar o frio e o calor que aquela mulher lhe causava. Do nada, a loira surgiu no corredor, de camiseta larga e cabelos úmidos, com um olhar que parecia atravessar qualquer resistência. E foi ali, sem aviso, que o mundo virou de cabeça para baixo. Foi um toque no braço, um gesto pequeno, mas carregado de eletricidade. A investigadora segurou o pulso dela, talvez para evitar algo, talvez para provocar. Mas ao invés de palavras, veio um silêncio espesso, seguido por um olhar que durou um segundo a mais do que devia. E naquele instante, como se o tempo tivesse congelado, as bocas se encontraram num beijo seco, urgente, quase agressivo. Foi como uma explosão contida por tempo demais. O beijo era mais do que desejo. Era raiva, era medo,
Era tudo que foi reprimido desde o primeiro olhar. Mãos apertando com força, corpos colados como se buscassem um esconderijo no calor da pele da outra. Elas se beijavam como se o mundo fosse acabar, como se aquilo fosse proibido e delicioso demais para ser negado. A investigadora, que sempre teve tudo sob controle, agora tremia entre os braços daquela mulher que ela deveria manter à distância. Mas o corpo não entendeu a missão. Foram minutos de loucura, esquecendo o certo, o errado, o que podia ou não podia acontecer. As mãos da loira exploravam com pressa e precisão, e a investigadora se deixava levar, perdida no mar de sensações que não fazia ideia que existia. O cheiro da pele molhada, o gosto do vinho nos lábios, o gemido preso entre os dentes. Tudo misturado numa sinfonia clandestina. Era como se as duas estivessem acendendo uma fogueira no meio de uma tempestade. Quando se afastaram, ainda ofegantes, a tensão não desapareceu, só mudou de formato. Agora, era como um fio invisível ligando as duas, carregado de lembranças e promessas. A loira sorriu com um canto de boca e murmurou: "Tava na hora." A investigadora ficou em silêncio, mas por dentro estava em colapso. Sabia que nada seria igual depois daquilo. Nem ela, nem a missão, nem o desejo que agora queimava como fogo sob a pele. Voltar ao trabalho depois disso parecia piada. Como fingir que nada tinha acontecido, quando tudo dentro dela gritava por mais. Os olhares, antes provocantes, agora estavam carregados de intenções mais intensas, mais íntimas. Já não era só flerte, era desejo consumado. E se uma vez aconteceu, podia acontecer de novo. Ou melhor, tinha que acontecer de novo. Depois daquele beijo, tudo virou clandestino. A cada passo, elas pareciam se procurar pelos corredores da casa, como cúmplices de um crime delicioso. Quando se tocavam, escondidas atrás de uma porta, no elevador particular, no canto da garagem, era como se o mundo parasse por alguns segundos. As mãos já sabiam o caminho, os corpos respondiam sozinhos, como se tivessem esperado por aquilo a vida inteira. Era perigoso, claro, mas o perigo só deixava tudo ainda mais irresistível. Mensagens codificadas passaram a ser rotina. Um emoji, uma frase solta, um horário jogado de forma despretensiosa, e pronto, elas se encontravam. Às vezes em hotéis discretos da cidade, às vezes em um dos quartos vazios da mansão. O risco era constante, funcionários circulando, o pai sempre por perto, as escutas da própria investigação registrando mais do que deveriam. Mas nada importava enquanto estavam juntas. Era como se cada encontro apagasse qualquer culpa, qualquer regra. Havia noites em que o silêncio da casa era cúmplice. Ela entrava no quarto da loira pé ante pé, e encontrava o corpo dela esperando como uma armadilha sensual. As roupas iam ao chão sem esforço. Os sussurros viravam gemidos abafados no travesseiro. Cada vez mais intenso, cada vez mais íntimo. Elas se conheciam no escuro, no toque, no ritmo. E cada vez era como se fosse a última, como se o mundo lá fora pudesse desabar a qualquer segundo. O problema é que não era só corpo. A investigadora percebia isso cada vez mais. Começou a se importar demais, a olhar diferente, a ouvir o nome da outra com um nó na garganta. E isso era um problema, porque quanto mais se envolvia, mais difícil ficava manter o foco na missão. Os documentos, antes tão importantes, agora ficavam esquecidos na pasta, enquanto ela revivia cenas da noite anterior, como se o cheiro da loira ainda estivesse na pele. E como se não bastasse, o pai começou a estranhar. Pequenos comentários, olhares longos demais, perguntas sutis. O cerco parecia apertar devagar, como se ele estivesse farejando algo no ar. A investigadora tentava disfarçar, manter distância, agir como profissional. Mas bastava ver a loira de relance, com aquele jeito malicioso, aquela boca vermelha, e tudo desmoronava. Era um jogo arriscado. E elas estavam brincando com fogo, nuas. Mesmo com o risco crescendo, nenhuma das duas recuava. Pelo contrário,
Os encontros se tornaram ainda mais frequentes, mais intensos, quase desesperados. Como se o medo de serem descobertas só alimentasse a vontade de estarem juntas. Era um vício, uma obsessão. E a investigadora sabia que a queda era inevitável. A única dúvida era: cairia por amor, ou seria engolida pela própria missão? As provas estavam ali, claras, organizadas em pastas criptografadas e relatórios com datas, valores, nomes. Bastava um clique para acabar com tudo. O império do pai da loira, os esquemas sujos, as conexões políticas. Era a missão dela, afinal. Só que agora, entre ela e o envio final, havia o corpo quente de uma mulher que tinha virado mais do que distração. Tinha virado vício, refúgio, vontade. Ela se perguntava: e se tudo aquilo fosse uma armadilha? E se aquela garota linda, provocante, envolvente, soubesse exatamente quem ela era desde o início? Os olhares, os toques, o beijo na chuva, teria sido tudo parte de um jogo maior. A investigadora se pegava imaginando a loira mexendo no celular às escondidas, repassando informações pro pai. Era um pensamento doloroso, mas inevitável. E mesmo assim, o coração dela se recusava a acreditar. Numa das últimas noites, se encontraram num apartamento alugado, no centro da cidade. A loira chegou de preto, com o olhar mais sério do que nunca. Não teve provocação, não teve risada. Só silêncio. E um beijo que parecia mais um pedido de desculpa do que um convite. Fizeram amor como se fosse despedida. Lento, profundo, com as mãos tremendo e os olhos úmidos. A investigadora sabia que aquela noite ia ficar na pele, pro bem ou pro mal. No dia seguinte, ela ficou horas encarando a tela do computador. O relatório pronto, os áudios decupados, as imagens comprometedoras salvas num pendrive. Ela podia acabar com tudo. Mas e a loira? Como entregá-la à destruição? Como aceitar que talvez nunca mais haveria, nunca mais sentiria aquele toque, aquele riso, aquele calor? O dever dizia uma coisa. O corpo, a memória e o desejo diziam outra completamente diferente. A tensão chegou ao limite quando o pai a chamou para uma conversa casual. Olhos desconfiados, perguntas tortas, elogios falsos. A investigadora manteve a calma, mas por dentro era um vendaval. Na saída, cruzou com a loira no corredor. Foi um segundo de silêncio, mas bastou. O olhar das duas disse tudo. Havia medo, saudade, paixão e culpa naquele instante congelado. E nenhuma delas sabia se aquele era o começo do fim, ou só o fim do começo. Ela ainda tinha a escolha. Ainda podia salvar a missão, ou queimar tudo por ela. O mouse pairava sobre o botão de envio, o dedo hesitava. Lá fora, a cidade seguia impassível, sem saber que, naquele momento, duas mulheres estavam presas entre a razão e o desejo. Uma última decisão, um último toque, e nada mais seria como antes.